Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é, amada igreja, que o nosso Deus ele é fiel. Para bastante tempo em Maceió, sou de Maceió, Alagoas, e onde eu vi o milagre de Deus acontecer sobre a própria minha família. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, mesmo que venha algumas guerras nas nossas vidas, muitas vezes queremos parar, mas temos que se dispor a guerrear. Glória a Deus, onde Deus colocou a palavra no meu coração a tarde inteira, desde mais cedo, e é bem conhecido, 1 Samuel 16. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha 17. Vou parar um versículo e vou pular. O que é que me chama a atenção no 17, 1 Samuel 17, 20, fala assim:
Davi então se levantou de madrugada e deixou as ovelhas a uma guarda e carregou-se e partiu com Jessé, onde ordena, e chegou ao lugar dos carros. E quando já o arraial saía em ordem de batalhas, gritos que clamava e pelejava. Glória a Deus, aleluia. Mas quando você chega no 32, o Davi se dispõe a guerrear. Bendito seja o nome do Senhor, se dispõe a guerrear. Mas o que me chama a atenção, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, mas ele deixou alguém cuidando na creche. É a mesma coisa quando eu e você sai para guerrear. Glória a Deus, aleluia. Ali também temos que fechar as brechas. Davi se dispôs e foi guerrear. Mesmo, glória a Deus, onde Saul se pequeno. Mas ele deu o que me chamou um conselho, pastor. Que Davi disse para Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Porque quando estamos numa batalha, a primeira coisa que vem na minha vida e na sua vida é se desfalecer para não guerrear. E ali eu fui guerrear ali, glória a Deus, aleluia, onde Deus curou a minha filha de câncer. Por isso que eu digo, irmã, Deus ainda faz milagre. A gente não pode duvidar, a gente tem que continuar acreditando e ter fé que o nosso Deus. Porque imagine, mesmo nas duas batalhas eu estava em duas guerras, com a minha mãe e com a minha filha com câncer, cuidando das duas ao mesmo tempo. Mas em 2023, o Senhor falou para mim que ia recolher a minha mãe. Agora é um ano, vai fazer um ano agora, dia 15 de fevereiro. Se eu estivesse lá em Maceió, completaria 2 anos ao total. Mas mesmo assim, que Deus recolheu a minha mãe. Quando foi eu lembro como hoje, quando foi uma terça-feira, eu estava lá, ministrando a palavra do Senhor. Porque dentro eu entendo com ela, o Espírito Santo de Deus me fez falar, me fez lembrar de Davi. E quando as coisas começaram a acontecer, ele teve que se levantar. Mesmo o filho dele morreu em permissão de Deus. Mas ele se levantou e morreu e foi glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, todas as vezes que acontecer alguma batalha, não vai adiantar você ficar dentro do quarto. Não vai adiantar você ficar dentro de casa. A gente tem que aprender a guerrear. A gente tem que aprender a se dispor a guerrear. Eu sempre digo, ou um soldado guerreiro, ou ele morre. A gente tem duas escolhas. Ou nós guerreamos, ou nós morremos. Então a gente tem uma escolha. É melhor guerrear do que morrer. Porque a pior morte é a morte espiritual. E ali Deus fez coisa grande ali dentro daquela cidade. Mesmo com a perda da minha mãe. Mas foi alma ganhada para Jesus. Obra dentro daquele hospital. Voltei nas carreiras de novo por causa da minha filha. Mas Jesus sempre falava algo sobre o meu coração, sobre o outro resultado do exame dela. E para a glória de Deus, até os médicos que a gente ficou imaginando, será que já foi para o intestino? Por causa de algumas reações que ela teve, mas para a glória de Deus, ela fez um PET scan em dezembro e acusou que ela não estava com câncer em outros lugares. Que o lugar já foi a 4ª vez que ela tinha feito o exame e acusou que ela estava curada. Os médicos de lá ficaram de boca aberta. Por quê? Porque eles acharam muito rápido. E eu disse para o médico, a médica que acompanha ela, disse, só Deus, irmão, que pode fazer isso. E se não for a graça, e se não for a misericórdia do Senhor, para que Ele venha nos curar, não tem outro. Só Deus que pode curar. Eu já vou fazer 20 anos também de cura, de um milagre que o Senhor fez de um ser. Se a gente fosse chegasse aqui para contar vários testemunhos que Deus fez na minha vida, na vida dos meus, eu tenho só que agradecer. A guerra vem, mas a gente tem que se dispor a guerrear. Imagine se eu ficasse dentro de um quarto e não fosse guerrear e me ajudar a ser minha filha por causa da perda. Mas Deus não tinha falado. Quando Deus diz que Ele vai recolher, Ele vai recolher. Porque Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode jejuar, você pode clamar, você pode pedir o que for para Deus, Ele não vai fazer. Quando Ele diz, eu vou fazer, eu vou recolher, eu vou recolher. E a minha família, mesmo sendo serva de Deus, não estava aceitando. E eu disse, quando é de Deus, temos que aceitar.
Agora eu botei no nosso DVD que nós temos que desligar. Então há uma diferença. Aí você diz, você aceitou que Deus levou a sua mãe? Eu não vou ser hipócrita, a gente fica triste, mas eu aceitei. Sabe por que eu aceitei? Porque eu vi o sofrimento dela. E não é para qualquer um o que eu vi. Você vê os órgãos da sua mãe ser todo destruído, pastor. Eu presenciei os órgãos da minha mãe, todo destruído. E minha filha se desesperou e chorou. E disse, para acontecer isso comigo, que Deus me leve logo. E eu sentei com ela, eu tive que acabar ela. E eu disse, filha, não é porque aconteceu com a mãe que vai acontecer com você. Se Deus sempre falou que ia ter um milagre na sua vida, Ele te escolheu no meio da multidão. Durante aquele hospital cheio de pessoas que não teve a oportunidade que a minha filha teve. Mas você teve. Então coloque a sua fé em ação. E hoje ela conta o testemunho dela, irmã das irmãs. Se você tem alguém que você acha que alguma situação que é impossível, mas é impossível para você. Mas para o Deus que eu sirvo, não é impossível. Se Ele diz que vai fazer um milagre, se diz que vai transformar a família, se diz que vai libertar um filho, libertar um marido, o meu Deus, Ele liberta. Porque a palavra do Senhor fala assim, não tem coisa impossível que eu não possa fazer, que eu não possa realizar, que eu não possa cuidar, que eu não possa tratar. E assim o Senhor fez. Então a minha segunda volta lá, glória a Deus, aleluia, Deus fez coisa linda, pastor, dentro de uma congregação, que se tivesse 5 pessoas, foi muito. E eu disse, pastor, vamos guerrear? Vamos entrar em jejum e oração para Deus fazer a obra neste lugar. E Deus vai trazer um povo novo, mesmo que Ele venha trazer os que saíram, mas Deus vai fazer. E Deus fez coisa linda ali, pastor. E eu saí de lá gratificando, agradecendo a Deus o que Deus fez naquele lugar. Não tinha ciclo de oração, não tinha varão, não tinha nada. E hoje está lá o ciclo de oração. Hoje está mais varão. Eu já estou vendo criança ter chegado. E eu disse para eles, daqui é como logo. Jovens que não tinham pastor, tem agora, para a glória de Deus. E eu saí de lá, irmão, maravilhada do que Deus me fez. Eu disse, pastor, a gente tem que guerrear. Se só restou nós aqui, então vai ter que guerrear. E eu disse para ele, não se preocupe que Deus vai fazer. E eu disse, eu creio, Senhor, antes de eu ir embora, eu quero ver algo diferente dentro dessa casa de oração. Mas qual foi o segredo? Jejum e oração. O segredo foi esse. Jejum e oração e posicionamento. E se dispor para guerrear. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a minha vida em nome de Jesus. Nossa, que maravilha. Jejum e oração. Posicionamento. Ou você guerreia, ou você morre. Quer morrer? Então é melhor guerrear e se posicionar. Que testemunho maravilhoso. Irmão, você sentar com a missionária Macilé, com a evangelista Ana Galdinho, você não tem tempo para você ouvir. É só testemunho que rola atrás de testemunhos. Coisas que Deus faz, o extraordinário de Deus. Eu lembro que eu recebi uma mensagem da missionária, ela assim, pastor, ajuda em oração proposta da filha da evangelista Ana Galdinho, que precisa de um milagre. Eu falei, então vamos orar, deixa Deus fazer. É isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Tem batalhas que é para todo mundo, mas tem batalhas que é para poucos. Você tem que saber quem é que você convoca para levantar uma oração em cima de um propósito também. É verdade. Porque tem gente que não ora. E atrapalha. Tem gente que só escuta o que você precisa e sai espalhando por aí. Exato. Círculo de oração, vem adorar Jesus. Glória Quero ouvir a essas mulheres se abençoarem, louvando ao Senhor. Você vê esse negócio de com palmas para Jesus, igreja? Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus fiel. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja teu nome, Jesus. Oh Espírito Deus tremendo. Senhor, sem a tua presença nada acontece. Verdade. Só o Senhor pode em nossas vidas. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Se mesmo você aproveitar de botar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha isso. Lindo. Aleluia. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém
irmãos? Glória Quem a aqui está Deus. visitando a igreja pela primeira vez? Levanta só as mãos assim para mim saber. Irmão, essa é sua família. Como que é? Me chama? Lucas. Aqui tem alguém primeira vez? Eu conheço, como que chama o irmão? Web. E o irmão Web. Macileia e o Capilé. Capilé não chama Capilé, mas o nome dele é muito difícil, então é Capilé. Amém? Glória a Deus. O que a igreja diz para os nossos irmãos? Para de desânimo, frieza, agora eu te repreendo, sai. Vamos lá, força, 2, 3 e já. Seja bem-vindo em nome de Senhor Jesus. Pode ser que traga mais ele. Se gostar, fica com a gente. Se não gostar, ore pela gente. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, meus irmãos, esta casa não é outra casa, senão a casa do Senhor nosso Deus. O irmão vai ter a oportunidade nesta noite? Amém? Glória a Deus. Vamos para a parte dos dízimos e das ofertas, irmãos. Vamos então recolher as nossas contribuições ao Senhor. Eu sei que o pastor queria ter oportunidade, sábado você vai ter sua oportunidade, deixa Deus te usar. Pastor, mas eu tenho um recado de Deus para passar para o irmão, então na hora do louvor você deixa Deus te usar. Aqui tem liberdade, o Espírito Santo é quem comanda e manda aqui. Amém? Você trouxe seu dízimo, a sua oferta, vamos orar ao Senhor. Isso aqui, dízimo, oferta, eu não preciso ficar falando sobre dízimo, não preciso ficar falando sobre oferta. Nós sabemos os nossos deveres com Deus. Aleluia, Deus. Amém? O que eu peço para você é que tudo que você for fazer para Deus, faça com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta você catar ali, depositar, vai ser bom para a igreja, porque a igreja precisa de recurso para a gente poder melhorar cada vez mais e mais a obra. E se nós nos unirmos, o ambiente que nós adoramos ao Senhor pode ficar ainda bem mais aconchegante. Amém? Mas eu preciso que você use fé para que esta semente volte sobre a tua vida com sinal daquilo que é a prova de Deus, o amor, a graça do Espírito Santo. Então dízimo e oferta também é uma atitude de fé. Amém? Eu vou orar por você, dizimista, ofertante. Senhor, nesta noite, ó Pai querido, nós te glorificamos mais uma vez. Meu Deus querido, eu coloco nas tuas mãos o dizimista, o ofertante da tua casa, Pai. Deus, que o Senhor possa, Pai querido, abençoar a vida do teu filho e da tua filha. Deus, que o Senhor possa, Pai, rasgar a janela dos céus, Senhor. Deus, entra com o seu prover, ó Pai querido, nas necessidades do teu filho. Deus querido, dá sabedoria para ele e para ela, Senhor. Deus, nós estamos, ó Pai, dizimando ou ofertando, ó Pai, querido, aquilo que é o resultado, Senhor, da tua presença em nossas vidas. Pois se a porta se abre é porque o Senhor permitiu ela se abrir. Se o recurso chegou até nossas mãos é porque o Senhor de alguma maneira enviou esse recurso até nós. Então nós estamos, ó Pai querido, com nossas mãos, ó Pai, é o pão e a semente. Mas tem alguém, ó Deus querido, que não tem, Senhor, a semente para lançar sobre a tua obra, tem apenas o pão. E o que ele vai fazer, Senhor? Ele vai se alimentar. Deus, e o Senhor vai prover para ele e para ela. E no tempo determinado do Senhor, o Senhor vai, Pai querido, produzir sementes, ó Pai, sobre a vida do teu filho. E a semente que ele semear vai produzir bênçãos, ó Pai querido, sem medidas. Ó Pai, em nome de Jesus eu clamo ao Senhor. Deus, guarda esta igreja, o teu povo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Ó Senhor, abençoa.
abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoe os ofertantes. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, irmãs, em nome de Jesus. Que nunca falte sobre o teu celeiro e que as providências do Senhor venham ser sobre a tua vida. Quero chamar aqui a missionária Léa, a missionária Marcileia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Léa, irmãos, ela tem uma ordem aqui agora. A ordem é obedecer à voz de Deus. Só isso, mais nada. Aqui quem manda é Jesus. Então quando Jesus manda, a gente tem liberdade de adoração. Estende as suas mãos para cá, vamos orar pelas servas do Senhor. Senhor, eis aqui a tua filha nesta noite. Pai, que o Senhor possa, Pai querido, abençoá-la cada vez mais e mais diante da sua presença. Deus, usa ela na direção do teu Espírito, Pai querido, sempre como o Senhor tem usado. Deus, enquanto ela ministra a tua palavra aqui, que o Senhor possa destravar tudo aquilo que está travado, Senhor. Deus, que o Senhor possa prover, Pai querido, sobre a vida da tua filha, tudo aquilo que ela precisa e busca do Senhor. Pai querido, abençoe de uma maneira tão extraordinária, Pai, que nós ficaremos surpresos com tamanha bondade e glória do Senhor. Deus, cobre ela, a casa dela, a família, os filhos, o esposo, os que acompanham a tua serva, Pai, que o Senhor possa abençoar também, é o que eu te peço, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Vamos para Jesus. Paz do Senhor, amados. Amém. Paulinho, eu chamo Paulinho, tá? Eu posso. Eu falo que ele é o maninho, é o caçulinha, só que ele é filho de outra mãe e de outro pai, tá? Mas nós adotamos ele há alguns anos atrás e colocamos ele na família. E por incrível que pareça, ele é a cara do irmão caçula. Aí você vê como que é o negócio de Deus. É um prazer estar conhecendo mais uma família que vai morar no céu. E enquanto a asmática tem voz, eu quero louvar a Deus. Talvez você adentrou aqui igual esse louvor. Um turbilhão, na tormenta, no desespero. Mas você chegou no lugar certo. Aleluia. Tira a direção de cada
podia ter um pouquinho daquele poder, daquela autoridade que Elias tinha. Mas porque a irmã te chama assim, porque dizem que eu trago palavra dura, mas eu não posso fazer nada. Deus me deu a ferramenta, eu tenho que trabalhar na ferramenta que Ele me deu. E o Senhor, Ele colocou no meu coração. Antes que o pastor Paulo falasse sobre qual era o tema, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. E nós vamos passear dentro da Bíblia Sagrada. Isaías 6:1. E depois nós vamos para 2 Crônicas 26. Aleluia. Isaías 6:1. Eu acho que todo crente conhece esse versículo sem ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2 Crônicas 26. Então todo o povo tomou a Uzias, e era da idade de 16 anos, e o fez
Deus ajudou contra os arábios. Ele enfrentou os filisteus, mas agora quando ele chega para enfrentar os arábios, sozinho ele não consegue, aleluia. Mas agora o Senhor Deus, o próprio Deus, o ajuda a vencer os arábios, aleluia. E aí no versículo 8, quem sabe ali o versículo vai dizer que a sua fama, ela se espalha até o Egito. E de tão famoso
tornou forte. Mas o problema não é crescer, não. O problema é ingratidão. Aleluia. Depois que o Senhor fortificou, Ele agora disse: eu sou o cara. Por que Isaías diz o ano que morreu Uzias? Porque o ano que morreu Uzias, Deus marca a trajetória no ministério profético de Isaías. Isaías começa a ver. Quem sabe ele olha e diz: olha, Uzias era tão ousado, era só um menino, e Deus fez coisas extraordinárias. Porém, se você olhar o versículo de número 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se romper. Aleluia. É por isso que muitas das vezes, meus queridos, o Senhor vai nos dar de conta gota. Não é porque Ele é mau, é porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe o nosso amanhã. Uzias se engrandeceu, se exaltou até o seu coração se romper. Agora ele já não tinha mais o coração voltado para o Senhor. Agora ele não tinha mais o coração agradecido a Deus. E agora ele começa a fazer tudo aquilo que não lhe convém. Entenda o teu lugar, meu querido. Entenda o teu lugar, minha querida. Aquilo que é para o sacerdote fazer é do sacerdote. Aquilo que é para você fazer é você que tem que fazer. Deus não muda marcos. Deus não retira alicerces. Deus não muda a hierarquia. Aleluia. Mas Ele assina embaixo. Glória a Deus. Aleluia. E agora Uzias entra dentro do templo. Ah, eu sou rei. O templo está na minha dependência. Eu posso fazer o que eu quero. E agora vai pegar o incenso e vai oferecer sacrifício. E Deus não recebeu. Mas irmão, foi só porque ele ultrapassou o lugar do sacerdote? Não. Porque o seu coração já havia se rompido. O seu coração já havia se tornado orgulhoso. Em Ezequiel 28 vai nos contar a história de um grande querubim por nome Lúcifer. O seu coração se engrandeceu de orgulho e ele disse: eu vou subir, vou ser maior que Deus. E Deus derrubou ele até essa parte do céu. E ele perdeu o direito de viver eternamente. Porque só há um único Deus, só há um único Senhor, digno de ser adorado na terra e no céu. Ainda que eu e você não queremos adorar, não vai fazer falta para Ele. Mas irmão, como assim? João escreve dizendo que no céu existe 24 anciões que dia e noite adoram e exaltam Ele, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jeová. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus sempre vai marcar alguém. Lembra que o Espírito disse que quando alguém morre, a vida de quem fica será marcada para o bem ou para o mal. Aleluia. Assim como Deus colocou um sinal na testa de Caim. Ele colocou um sinal na testa de Caim para que ninguém matasse a Caim. Para que Caim vivesse os seus dias pagando pelo seu feito. Porque Deus diz para Caim: onde está teu irmão? Ele fala: sou eu, vigia do meu irmão. Aí o Senhor diz: olha, Caim, a terra geme pelo sangue derramado. Mas irmã, eu não matei ninguém. Ah, não. Aleluia. Lá em Apocalipse vai dizer: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos e todo aquele que adora a mentira. Vai ficar de fora também os homicidas. Ele não está falando de quem é assassino lá fora. Porque quem é assassino lá fora que não arrependeu já está condenado. Ele está falando dos homicidas espirituais que matam a crente dentro da igreja. Precisamos voltar a praticar o primeiro amor. Paulo diz o seguinte: que é para levar cada um dos outros, aleluia, glória a Deus, suportando-vos uns aos outros
dia se indignou. O problema não foi o seu coração se romper. O problema não foi ele ter orgulho. O problema foi ele não arrepender e não voltar atrás. Quando ele é resistido na cara porque estava fazendo o que não agradava ao Senhor, ele se indigna. Mas o Senhor manda dizer: olha, eu te recebo como filho. Porém, aqueles que são meus filhos eu açoito e castigo a todos quanto eu amo. Aquele que ele não açoita, aquele que ele despreza é bastardo, não é filho. Aleluia. Eu costumo dizer que o perigo não é Deus castigar, é Deus se calar, é Deus fechar a cara, como a gente diz aqui, e virar as costas. É Ele dizendo: não faz parte de mim. Pra que eu vou corrigir? Deixa se arrebentar. É filho da perdição. Mas glória a Deus que eu e você somos filhos. E Ele nos ama e nos corrige. E no versículo de número 19 ainda diz: indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. E agora aquele reinado de tanta pompa, de tanta fama, de tanta riqueza, não passou de alguém rejeitado, alguém desprezado pela sociedade. O texto sagrado nos diz que imediatamente ele foi arrancado dali. Ele foi colocado em uma casa isolada porque a lepra contagia. E eu quero te dizer essa noite que a pior lepra que existe na vida do homem e da mulher se chama pecado. E o pecado contagia, porque existem 3 demônios na esfera mundial hoje que habitam dentro e fora das igrejas. Não tem nada não faz mal, é só um pouquinho. Mas eu quero te dizer para você que a diferença do pecado não está no tamanho dele. Irmã, a consequência é a mesma. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas quando nós nos arrependemos, Ele apaga os nossos pecados, lança no mar do esquecimento. Porém, as nossas ações têm consequência. A consequência não é apagada. Eu não vim trazer para você um Deus de mentirinha. Eu não vim trazer para você um Deus que é só amorzinho e só te ama. Não, eu vim te trazer um Deus que é reto. A justiça dele é reta. Não tem atalho, não tem desvio, não tem buraco. Ela é justa e reta. Aleluia. E Uzias reinou 52 anos. Cresceu, mas morreu. Versículo de número 6 de Isaías. Eu fico conjecturando aqui, não está nas escrituras, acho que todo pregador faz isso. Isaías olhando e dizendo: tinha tudo para arrebentar, tinha tudo para viver mais. Mas olha o que aconteceu com ele. Porque se não tivesse marcado a vida de Isaías, ele não ia dizer lá no ano que morreu Uzias. Ele ia dizer: eu estava em tal lugar e o Senhor falou comigo. Não. Ele diz: no ano que morreu Uzias, eu vi. Eu, Isaías, vi o Senhor assentado em o seu sublime trono. E os serafins voavam em torno dele. E eles tinham 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o seu rosto. E ele diz assim: e eu vi o Senhor. E ele começa a dizer: agora eu entendi que se eu não mudar a minha trajetória, assim como morreu Uzias, eu vou morrer. Aleluia. Mas irmã, Isaías profetizava assim, do 1 ao 5. Ele profetizava: ai de vós bêbados nas esquinas, ai de vós que bebe, cai e morre no caminho e ninguém, alguém te chuta, te bate, você não sente. Era como se fosse dessa maneira. Porém no versículo 6, agora Deus muda a trajetória do profeta. Agora é Deus que se apresenta para o profeta. Eu costumo dizer, tem gente que diz: Jesus vai lá. Eu não falo isso, porque ele não precisa ir, porque ele está. Ele é onisciente,
Aleluia. Glória a Jesus. A glória do lugar foi tão grande, envolvida pela presença, que o versículo de número 4 de Isaías 6 diz que a voz de Deus movia os umbrais. Já imaginou, irmão? A glória de Deus invadir aqui os umbrais, ou seja, os batentes das janelas começarem a se movimentar, mas elas não caírem. Aleluia. Será que você parou para imaginar? A glória de Deus não destrói, mas estão trazendo fogo estranho para dentro da igreja, fazendo barulho e confusão e destruindo. Deus não é destruidor, mas Ele pode vir com fogo abrasador. Aleluia. E agora ali a glória toma conta, a fumaça se enche, Isaías chega ao conhecimento que é pecador. Aleluia. Mas agora Deus vai dizer: olha, Isaías, eu quero te levar para um outro patamar. Deus vai dizer: eu quero dar a virada de chave na tua história. Isaías, eu quero te fazer crescer, eu quero fazer o teu ministério crescer. Vai lá, Serafim. Serafim vai, voa, aleluia. Ele vai até o altar.